Aí, o que que funcionou lá atrás? As pessoas mais ricas do mundo ficaram ricas investindo em negócios ou empreendendo, certo? Beleza. Só que essas pessoas, elas têm altos e baixos, né? Tudo é cíclico. A gente tem a noite e o dia, a gente tem um momento onde as empresas estão crescendo, um momento onde estamos passando por crises, a gente tem um momento onde tá todo mundo feliz, depois tá todo mundo triste. Então a gente tem altos e baixos, né? E na nossa vida é assim, não é? Eu eu lembro de tantos momentos onde tudo estava indo bem e de repente algumas poucas coisas aconteceram e eu passei a me sentir mal ou os negócios foram pior e depois foram bem de novo. Então a gente precisa de um dinheiro para a gente ter paz, para ter tranquilidade. Até porque quando todo mundo está mal, aparecem muitas oportunidades, não é? Então eu lembro que durante a pandemia, de uma certa forma, a economia ela sofreu muito. E eu estava com dinheiro na época da economia, com bastante dinheiro. Então eu lembro que eu comprei coisas que multiplicaram de preço em questão de meses. Eu comprei um terreno que multiplicou por 2 em questão de meses, né? Uma casa também. Comprei ações que multiplicaram, cara. Eu lembro que eu comprei Banco do Brasil na crise e Banco do Brasil subiu 100%, acho que foi em 4 dias ou 5 dias. Foi alguma coisa assim, né? Eu fiz isso com a Aeres e com o CVC. Não é? Qual é CVC? Peguei o load Aeres e CVC ali, dobrei o Perfeito. capital em menos de uma semana. Então, assim, cara, tem momentos de crise onde ninguém mais tem dinheiro e só você. Então você pode fazer bons negócios. Então a gente entendeu que fazia sentido ter um pouco também em caixa, em renda fixa. Só que aí a gente para pra pensar que, cara, tem um investimento que tá aqui desde sempre, que é o investimento em terras, né? Desde, pô, e até uma coisa que eu aprendi com você, até sobre a história da Magna Carta, toda aquela história de terras, antes a gente tinha os nômades, né? Aí depois a gente passou a ter o direito, né? Às terras, depois poder comercializar as terras, etc. Cara, terras existem até hoje. Compre terras porque Deus não fará mais delas, não dá mais para fazer terra, então um ativo muito escasso. Então faz sentido dar uma diversificada de alguma forma e ter um pouco em terras, não é? E muitas pessoas ricas que eu conheço investem em terras, em imóveis, em apartamentos, em casas, construções, galpões, etc. Então faz sentido também diversificar um pouco nisso. Só que também não adianta nada, né, eu ter ações, eu ter real estate, né, eu ter renda fixa, se às vezes eu estiver no país errado. E a Venezuela não foi sempre ruim, né? Países que sucumbiram não foram sempre ruins. A gente vê países que a gente estuda, né, sobre a antiguidade que não existem mais hoje do jeito que eles eram conhecidos, né? Então os países passam por altos e baixos também. Então faz sentido a gente investir abroad, né? Investir fora do Brasil, diversificar nossa moeda, né? Diversificar nosso câmbio. E quando a gente olha para isso, a gente fala, pô, que simples. São 4 classes de ativos que formam um acrônimo de ARCA, né, de certa forma. E aí me parece uma ótima ideia, porque é como eu, de certa forma, investia meu dinheiro. E aí a gente começou a, depois que chegamos nesse acrônimo, a gente começou a fazer vários estudos sobre se de fato foi um bom investimento investir dessa forma, né? E aí eu fiz estudos, eu pedi para alguns amigos fazendo estudos, né? Então vou compartilhar, por exemplo, um estudo que a Nord fez, uma casa de research, tá? É, a gente aplicou a Arca não só no Brasil, porque se funcionasse só no Brasil, não seria algo Vigente. replicável. Aham. Sólido. Poderia ter sido uma ocasião, Janela né? temporal É específica. isso. Então, enfim, no Brasil funcionou lindamente, né? Assim, se eu pegar dos últimos 10 anos, né, estudo aqui da Nord, ó, se eu pegar aqui no Brasil, Nord é uma casa de análise, né? Uhum. Se eu pegar aqui no Brasil, ó, nos últimos 10 anos, de 2011 até hoje, né, usando uma base 100, ou seja, se você tivesse 100 mil reais, você teria hoje 380 mil reais, tá? A inflação, 100 mil reais teriam virado 193 mil reais. Então você ganhou da inflação. Você também ganhou da renda fixa no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a Arca também bateu a inflação e a renda fixa, né? Na Alemanha também bateu renda fixa e inflação. No Reino Unido também. No México também. Então, eu pedi para a Speech fazer estudo para outros países também, para a gente aumentar, né, a profundidade desse estudo. Então, a gente fez na Austrália. Pô, na Austrália, por exemplo, inflação foi 25% nos últimos 10 anos. Risk-free, ou seja, a renda fixa da Austrália foi de 26%. E a Arca rendeu 140%. Ou seja, muito mais que inflação e renda fixa. Uhum. Né? Na Alemanha, aqui, a inflação foi 17%, renda fixa foi 2,7%, a Arca rendeu 82% nos últimos 10 anos. No Brasil, né, a inflação foi 91%, renda fixa foi 148% e a Arca rendeu 275%. A China, né, a inflação foi 29%, renda fixa foi 69% e a Arca rendeu 102%.
Tá? No Japão também rendeu mais, no México também rendeu mais, no Reino Unido também rendeu mais, na Turquia também rendeu mais. Na Turquia, né, a inflação foi muito alta, foi 266%. A renda fixa foi de 189%. E a Arca rendeu 681%. Né? Então a gente vê o seguinte, de uma forma filosófica, né, a Arca ela bateu a renda fixa e a inflação, pelo menos em todos os países que a gente estudou até agora. E agora... Deixa eu só Thiago. entender Tá. o estudo. Eles só pegaram, e no passado, avaliaram se tivesse feito investimentos de acordo com a filosofia da Arca e daria isso, é isso? Mais ou menos isso. Só pra Porque, assim, entender. como a Arca são ações, fundos imobiliários, digamos Aham. assim, né? Renda fixa e ações internacionais, a gente fez o seguinte. Alemanha. Como que eu monto a Arca na Alemanha? Eu pego o índice de ações na Alemanha, então eu pego a média das ações na Alemanha, ou seja, eu não escolhi as melhores ações, eu pego a média. Tá, Aí eu pego a média, né, dos fundos imobiliários Sim. na Alemanha. Então, olhando para a média, ou seja, um investimento passivo, sem você precisar entrar no mérito de escolher o melhor ativo, entendi. Uhum. ainda assim a Arca bateu, né? E Sabe o que eu acho muito interessante nesse estudo? Que foi a coisa que mais me chamou a atenção quando vocês vieram conversar comigo, que eu vim para cá junto com vocês para montar esse fundo, e fui analisar mais profundamente a estratégia que eu já conhecia, já sabia todo o seu histórico lá como educador, né, contando um pouco da estratégia. Quando eu fui olhar esse estudo, é a diversidade de países. Porque você pode falar assim, não, no Brasil é fácil, você tem CDI alto historicamente, você tem uma parcela alta em CDI que você vai fazer um retorno no longo prazo, a bolsa, o Ibovespa é ineficiente. Só que você pega países que não têm juros ou tiveram juros negativos nos últimos anos, como o Japão. Se você Uhum. pegar o Japão, é um país que tem juros zero praticamente na última década. E ele bate. Né? Aí você pega países que têm um comportamento parecido com o brasileiro, só que, digamos, com um banco central um pouco mais xiita, né? Como a Turquia, que sobe taxa de juros em 10 pontos para cima, cai 10 pontos para baixo num dia aleatório. Ele bate. Aí você pega um país que é muito similar com o Brasil, o México, só que tem ali a fronteira com os Estados Unidos. Ela bate. Então, de fato, é uma metodologia muito resiliente, né? Você pode pegar países europeus. Então, tem de tudo. Tem países de estilos muito diferentes de política econômica, política monetária e até de estabilidade, como China, por exemplo, que a gente sabe que não é necessariamente uma democracia como todos os Sim. outros. Então, isso me impressionou muito nesse estudo.